Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo va esa semana? En el ombligo de la semana tuve unos problemitas técnicos, pero ya vamos a invitar a mi querida Luti para que nos acompañe. Y quiero cómo va la semana. Vamos a ver si ya nos... Tati, bella. Ay, mi Luti, tuve problemas técnicos. No te preocupes. No te Problemas preocupes. técnicos y todavía estoy aquí, ¿no? Si quieres... No, tú estás ahí. Yo que estoy poniendo luz. Ok, si quieres puedes invitarla. Yo voy a tratar de entrar acá a las preguntas y que ella se sienta un poco cómoda, hablar un poquito de ella. Ok, sí, yo ya puedo hablar, sim. Yo le enviei um mensajito e ela já disse que já está esperando-nos. Bueno, chicos e chicas, hoje vamos falar com a facilitadora de Brasil. Será um live em português e um pouquinho em espanhol. Então, oi, gente, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar com uma facilitadora brasileira que é muito querida, que é a Vivian Bragança. E ela é facilitadora certificada de Access, é maestra, e nós vamos fazer uma live com tradução, né? Com perguntas e respostas. Nós vamos fazer uma entrevista com a Vivian. Eu vou traduzindo entre ela e a Tati. Então, vocês espero que desfrutem, que aproveitem a live. E Vivian já está aí, Tati, já la pode invitar. Um grande beijo que criaremos hoje aqui, de grandioso, que nunca hemos considerado possível. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible, mi Tati? Yo tengo los ojos. Ok, vamos a invitar a Vivian para que venga a unirse. E vamos a ver. Eu creio que aceita essencial, que já está passando em meu nariz. Ai. Dios, qué calor hace aquí, Luti. Ai, aqui frio, Tati. Nós estamos em los extremos. Olá, Vivian, tudo bem? Boa tarde. Olá. Boa noite, né, no Brasil. Boa noite. Gratidão pelo convite. Ai, a gente que agradece por você ter aceitado, por você estar aqui. Eu tenho muita admiração por você. Eu queria comentar que quando eu te conheci pela sua logo, Vibra. Eu fiquei encantada. Eu estava falando com ela, estava dizendo-lhe que graças por aceitar nossa invitação e que quando la conocí, eu tenho muita admiração por ela. Es que por su logo, que es Vibra, de Vivian Braganza, ¿no? Después me di cuenta. Increíble, me encantó. Entonces, hoy tenemos el honor de tener a Vivian aqui com nós. Uma honra te ter aqui, Vivian. Muito obrigada, de coração. Por você ter sempre... Eu tô aqui chorando. Acho que foi uma aulinha essencial que eu passei. Sem querer. Como pode melhorar? Puede mejorar isso. Bienvenida, Vivian, encantada, mucho gusto. Gratidão, lindona, obrigada. Bueno, normalmente empezamos siempre live tratando de conocer un poco de la vida del facilitador, como su antes y después, ¿sabes? Yo me gustaría que también nos contaras qué hacías antes de que Access llegar a tu vida e como foi todo esse cambio? Eu vou falar em português, Vivian, só para quem está em português entender a Tati, tá? É que eu já vi que você já entendeu tudo. Então, gente, a Tati está perguntando para a Vivian a respeito que a gente sempre começa as lives perguntando como foi a vida desse facilitador, né? Antes e depois de conhecer o Access. Então, ela queria fazer essa pergunta para a Vivian. E agora, por favor, Vivian, eu só te peço que, assim, dá umas pausas, porque senão eu esqueço tudo que você fala. Por favor. Obrigada. Bem, eu me formei como professora de educação física, mas eu não cheguei a exercer a profissão, porque logo no encerramento da faculdade eu já passei no concurso público como guarda portuário. Então, fui trabalhar na área de segurança. Uau! Então, ela disse que, primeiramente, ela se graduou em educação física, que, ou seja, corpos. Me encanta. Pero não é dedicado a este trabalho porque é uma prova que temos em Brasil, não? Que para trabalhos em
como públicos, llamamos como en cosas del gobierno, ¿no? Y era en la zona portuaria. ¿De dónde es, Vivian? ¿Tú? Es Santos, Santos. Santos, esto, de Santos, São Paulo, de la ciudad de Pelé. ¡Ah, qué bien! El famoso. E, Sim. e aí eu comecei a trabalhar como guarda portuária e, claro, como não tem nada a ver comigo, logo começou os problemas de saúde e os problemas psicológicos a aparecerem muito rápido, Ai, que né? interessante. E aí eu comecei a procurar os médicos e por conta de uma menstruação que não parava, fiquei 6 meses sangrando, foi diagnosticado que por conta da depressão, meu corpo estava entrando como as mulheres que vão em guerra e morrem por conta de sangramento. Não sabia que existia isso. Meu Deus, mire, ela está dizendo que em função deste trabalho não tem nada que ver com ela, não era algo que amava fazer. El cuerpo empezó a enfermarse y se enfermó de una tal manera que llegó un momento, ya buscando los doctores, los médicos, ella tenía un sangramiento como un periodo que le duró 6 meses. Y el doctor le dijo que esto pasa mucho con mujeres que se van a guerras, mire, y que se mueren de la sangre que empezó a botar, del estrés y la depresión. ¡Wow, Vivian! E aí essa foi a primeira vez que eu fiquei com depressão, aí fiz o tratamento, entrei na segunda fase da depressão, voltei a tomar medicação para de manhã, à tarde e à noite, né? Basicamente como todo mundo. E consegui sair, e aí eu comecei a perceber novamente os efeitos da depressão numa terceira fase. E o médico já tinha me avisado que se eu voltasse a ter essa situação, eu não pararia mais os remédios. E foi onde eu fui buscar tratamentos alternativos para que eu não tivesse que voltar ao médico, porque senão eu não teria mais essa possibilidade de largar a medicação. Uau, ela disse que foi entrando em fases da depressão, entrou na segunda fase, começou a tomar os medicamentos, não, para quitar todo isso, pero regressou para a terceira fase, e o doutor le disse que se não se sanasse e se seguira assim, que nunca mais poderia deixar os medicamentos. E foi neste momento que ela elegeu buscar algo alternativo para criar algo, mais saúde para ela. Claro. Graças, Luciana. Claro, claro. E aí nessa busca, né, eu já tinha encontrado o yoga, né? Okay. Me formei depois como instrutora de yoga e nessa busca para mim era muito claro que se eu encontrasse o que no yoga a gente chama de consciência, né, que no yoga acaba sendo algo meio externo, mas se eu encontrasse essa questão da consciência, eu ia poder realmente me curar dessa depressão. Que coisa linda. Ela disse que em sua búsqueda, a primeira coisa que encontrou foi a yoga, e quando ela começou a entender que a yoga proponia que quando encontrasse a consciência, esta consciência, que é como, ela dijo que como la yoga é como algo externo, não? E que esta consciência lhe traria a possibilidade de sanar-se. Uau! E aí um colega meu me disse que ia ter uma classe de barra de axis aqui em Santos, e eu perguntei para ele o que é isso, né? Ele falou, eu não sei o que é, mas eu sei que é para você. Ai, mentira! Aí eu fui fazer a classe de barra sem saber, porque eu estava me jogando em tudo que tinha a palavra consciência no meio. Eu me jogava para buscar realmente uma solução para o meu problema. E eu tinha colocado na minha cabeça que dentro daquele ano, se eu não encontrasse isso, aí eu ia me matar mesmo, ir embora e acabou-se. Uau, tu parece que não tem. Eu fiz literalmente uma semana, coloquei 1 ano. Eu tinha 1 ano para encontrar isso. Então o segredo é a demanda, né, Vivi? Vivi está comentando que ela, todo que tinha a palavra consciência metida, ela buscava. E ela estava em esta búsqueda muito forte de sanar-se. E um amigo lhe disse, mire, Vivian, há uma classe de barras de axis em Santos e é para ti. E ela disse, pero que é isso? Ele não sei, pero sei que é para ti. E aí eu digo que foi, então, porque tudo que tinha a palavra consciência, ela quisera fazer. E é isso na demanda. Eu disse que parece a Day, que se ella não lograsse algo,
en su vida, que la sanase, ella también quisiera irse y quitar su vida. Uau! E eu fiz a classe, detestei a classe, não entendi nada. Foi horrível, achei que a facilitadora era uma vigarista, sabe? Que só queria tirar dinheiro das pessoas e ficava enrolando com aquelas histórias de que corpo respondia. O enunciado aclarador, eu achei que era macumba, então foi terrível. Mire, Vivian disse que sua primeira classe ela se puso horrível, foi horrível, não lhe gostou. Creía que la facilitadora fuera alguien que como quisiera ganar dinero, solamente que hablando de esa cosa que el cuerpo decía, que el cuerpo no decía. Y ella, esto es todo mentira, como si fuera todo mentira para ella. Odió la clase y hasta creía que podría ser algo de santería, que era pura mentira. No entendió nada que pasó ahí. Que de verdad es una cosa que pasa. Mas aí eu vi que as pessoas que estavam recebendo as barras, todas elas roncavam. Então elas dormiam assim profundamente durante a classe. E para mim eu não senti nada, não vi nada, sabe? Não percebi nada. Não percebi energia, não rolava. Foi... E aí eu fui tentar usar isso com meu pai, para o meu pai roncar, em vez de eu fazer massagem com ele. E ele fez, ele roncou. E eu falei assim, uau, tem alguma coisa aqui que eu não entendi. Wow. Entonces ella dijo que se dio cuenta de las personas a su alrededor, en su entorno, que estaban haciendo la clase, dormían, se sentían muy relajadas. Ella no sintió la energía, no percibió nada. Sí, no estaba abierta a recibir. Sí, estaba como encerrada, de verdad. Esto pasa, es normal. El primer momento con Access es así. Entonces, que ella, cuando se dio cuenta que las personas empezaban a sonar cuando están dormidas, se dice roncar, Tati, también. Cuando la persona suena muy alto cuando duerme. Ronquidos. ¿Cómo? Roncaban. Y esto es lo mismo, roncaba mucho. Y ella dice, bueno, voy a experimentar con mi papá porque mi papá no está relajado. Y él empezó a roncar. O sea, entonces ella se dio cuenta que había algo en esto que él no había se dado cuenta. Claro. Que había algo ahí que no había entendido, no había recibido, vamos a decir así, no había, que no pudiera recibir. Uau! E aí eu tinha recebido a informação que as pessoas que repetem a classe, elas pagam metade. E aí eu falei, bom, se eu paguei uma classe inteira e não entendi nada, eu vou pagar duas pelo preço de uma e vou entender. E aí eu escolhi fazer uma classe no sábado e uma no domingo. Porque eu falei, pô, se eu fui tão burra para não entender uma classe inteira, eu vou fazer mais duas, aí eu acho que eu vou conseguir entender. Eu digo que se sentiu tão tonta que não podia entender uma classe. Então, como as outras duas classes de barras são com metade do preço, não, ela disse, bueno, se eu não entendi uma, vou fazer duas mais por el preço de uma, porque não é possível que eu não vou entender a classe. E ele iba a fazer duas classes seguidas, uma no sábado e logo outra no domingo. Uau! E na última classe, o facilitador falou, bom, se você quer consciência mesmo, você vai para a classe o fundamento. Aí, novamente, falou a palavra consciência, saí correndo. Semana seguinte, eu estava na classe do fundamento. Uau, né? Uau, Vivi! E aí as coisas mudaram para mim da água para o vinho. Porque naquela classe, eu compreendi uma coisa que, para mim, eu acho que foi a base da mudança. Eu compreendi que eu era um ser infinito. Porque eu falava assim que as pessoas se julgam o cocô do cavalo do bandido, né? Só que eu falo assim, o cocô tem serventia, o cocô do cavalo, né? Pode adubar alguma coisa, tem serventia. Eu falava que eu me sentia, vou falar besteira aqui, tá? Mas eu falar aqui. Fala que não tem julgamento. Eu me sentia a prega do cavalo, porque só serve pra ficar borrada, não serve pra nada, entendeu? Ay, como yo no sé cómo voy a traducirlo, pero voy a entender. Ella me va a hablar una cosa fea, pero es lo que ella sentía, que cuando después de las clases de barras, el facilitador dijo, si de verdad quieres conciencia, hay que hacer fundamento. Y en la otra semana, como tenía la palabra conciencia parpadeando ahí, él lo eligió y fue a hacer la clase. Y en esta clase fue donde todo ha cambiado para ella, del agua al vino, una vez que ella... En Brasil hay como un dicho que la persona se siente tan poca cosa, que es como si fuera el pupú del caballo del bandido. O sea,
Pero ela disse, pero el pupú tiene serventia, o sea, el pupú puede ser abono para otras cosas. Ella se sentía el mismo culo del caballo que solo estaba sucio, o sea, y no servía para nada. O sea, nada, o sea, ela se sentía como la más chiquita. ¿Sabes qué? No ahora, porque no es el momento, pero un día le voy a contar una historia. Le voy a escribir en privado de una historia de una persona que también se sentía así, que es increíble. Bueno, y entonces, y ahí fue donde todo cambió en su vida. Que lindo. Aí eu não parei mais. Aí depois dessa classe, eu, né, fui fazendo as classes mais avançadas, já fui direto para o entidade, depois sendo você, e aí eu não parei mais. Dentro de 1 ano e meio depois da classe O Fundamento, eu já estava me tornando facilitadora certificada e maestro. Uau! Ele dijo que depois do fundamento nada mais la pudo parar. Assim, converteu uma pessoa unstoppable, não, que não, nadie la para. E saiu eligindo todas as classes, eligiu entidades, eligiu sendo tu campeão do mundo. E logo 1 ano depois e meio de sua primeira classe de fundamento, se converteu em facilitadora certificada de Access Consciousness. Que linda história. Bueno, entonces estoy muy contenta y estamos muy felices de escuchar esto. Y yo quería le preguntar ahora mi pregunta. Que, claro, que antes de entrevistar las personas, buscamos, ¿no? Un poquito a respecto de ellas. E eu tenho uma amiga que é muito fã tuya. Eu estava falando que agora eu vou fazer minha pergunta. E claro que antes de gente convidar o facilitador, antes do facilitador chegar, a gente dá uma lida a respeito, né, das coisas que ele faz e tudo. E eu tenho uma amiga que é muito fã da Vivian, que me fala muitas coisas dela, e ela me contou sobre o PPP. Então, a pergunta é: que é o hashtag PPP? E como foi isso? Isso foi depois da classe, durante a classe, aliás, sendo Você Mudando o Mundo, que naquela classe eu passei muito mal, desde o início, passando muito mal, né? Vomitando, dor de cabeça. E teve uma hora que eu já não estava aguentando mais, e aí eu pedi para a Andrea, que estava traduzindo, me auxiliar a falar com o DEM, porque eu estava naquela classe e eu estava muito, muito ruim. E aí, durante a facilitação, ele falou que tinha um processo para mim, que se eu fizesse esse processo, eu poderia fazer 1 milhão naquele ano. Então, antes, deixa eu traduzir isso primeiro. Vamos dar um gostinho para essas pessoas. Bueno, ela disse que estava em la classe, sendo tu campeã del mundo. E não se sentia bem, vomitava, se sentia muito mal, muito dolor de cabeça, não aguentava mais. Em el momento que chamou uma facilitadora, que também brasileira, Andrea, que é tradutora, e lhe perguntou: Andrea, ajuda-me a falar com DEM, porque eu já não posso mais. E ele disse: mire, Vivian, há um processo que se tu lo haces, hará 1 milhão em este ano. ¡Wow! ¡Oh! Vivian, comparte. Cuéntanos, Vivian. Então, e antes dele falar esse processo, ele tinha me perguntado: você sabe que você é potente? E eu falei: as pessoas falam isso para mim, mas eu não vejo. Uau! Ele perguntava, antes de abrir o processo, daí ele pergunta: Vivian, tu sabes que eres potente? Tu lo sabes? Ele dijo: sim, as pessoas me lo dicen, pero eu não lo veo, eu não lo puedo ver. E aí ele falou desse processo, e eu, claro, qualquer pessoa, né, que fala 1 milhão, o olhinho já, não, claro, vou fazer. Claro. Ai, minha amiga é PPP, Gisele. E aí ele falou o processo. Pode falar agora? Pode, fica à vontade. É sua live, Vivi. Eu não sei se pode falar palavrão. Pode. Que está perguntando se pode falar agora o processo. Claro. E perguntou se ele pode falar palavras feias. Eu, claro, a live é tua. Por favor. E o processo que ele me passou é assim: que energia, espaço, consciência e escolha eu e meu corpo podemos ser para ser a porra da puta potente que eu verdadeiramente sou. Bueno, então em espanhol não vai ser PPP, pero ok. Para ser a puta potente que realmente soy. Sim, é porque porra é del carajo, Ah, sabe? perra, É como se fosse carajo, porra.
Ou seja, então, e aí em Panamá hay uma avenida que eu vivo em Panamá, onde vive o Tati, que se chama Avenida Porras. E eu, Ya porra, sí. que es como carajo en portugués, ¿sabes, mi Tati? Entonces, la facilitación es el aclarador. Que energía, espacio, conciencia y elección, yo y mi cuerpo podemos ser para ser el carajo, en este La caso, perra, la perra. perra potente que verdaderamente soy. Wow. Me encanta. E quando ele falou isso, eu já fechei a cara, né? Claro, porque eu não sou puta potente. E puta era um negócio assim que eu queria entrar em briga de mão só porque alguém me chamou de puta ou falou filha da puta pra mim. Então era uma coisa que eu não suportava. Wow, mire, ella está diciendo que en este momento cerró toda su cara porque jamás aceptó escuchar esta palabra. Sí, claro. La puta, jamás. O sea, que esto era muy ofensivo, extremadamente ofensivo para ella recibir. Entonces se puso encerrada. Cuéntanos. E aí ele explicou o processo. Ele falou, porque porra é o que você não fala, né? Você não fala palavrão. E era verdade. Eu julgava muito feio uma mulher falar palavrão. Entendi. Então era uma coisa que eu não fazia. Não podias falar. Sim. E puta era a energia, né, de receber tudo, todo, sem nenhum ponto de vista, Uau. que era algo que eu não faria. Claro. E a potência era aquilo que eu negava ser. Wow, entonces vamos ahí. Él está explicando que ahí, después de eso, cuando la impactó de una vez, ¿no? O sea, la puso asustada, él explicó el proceso. Una de las cosas, la primera es que el carajo es una palabra fea, que él no se atrevía jamás a decirlo. Porque para ella, yo también que soy de Minas, mineros no hablan palabra fea, muy difícil. Las mujeres mucho menos. Entonces era algo que para ella es prácticamente imposible decir una palabra fea como mujer, que esto para ella tenía muchos juicios al respecto de eso. Claro. La puta sería la energía de recibir todo sin juzgar nada, sin ningún prejuicio, de verdad recibir sin puntos de vista, de nada. Y la tercera, la potencia, que todo lo que ella estaba negando, hacerlo. Mire que yo me pongo toda con piel de gallina. Vamos a hacerla de Y ahí- mañana, la Luti. Vamos a hacer este proceso. Vamos a hacer té. E aí ele falou, essas são as 3 energias que você está se negando a ser. Que se você fosse, você criaria 1 milhão. E aí ficou como o processo do 1 milhão. Ay, yo iba a le preguntar sobre el proceso del millón, entonces ya. Entonces le dice que este es el proceso que si ella hiciera, porque estas son todas las energías que ella se negaba a hacer, que no estaba dispuesta a hacer. Entonces, si ella empezase a hacer este proceso y si estuviera dispuesta a hacer estas energías, ella crearía 1 millón en este año. Entonces, por eso se convirtió en el proceso del millón. ¡Wow! Claro. ¡Qué lindo! Me encantó. Nada de juicios. Perfecto. Tati puede preguntar su pregunta. Bueno, antes de entrar a mi pregunta, pero lo podemos hacer, ¿no? Claro, Pregúntale a Vivian. Sí, lo podemos hacer nosotras. claro. Sí. Bueno, ok. Ok, Vivian, yo entiendo que también haces facilitaciones privadas. ¿Vas a traduce? Ah, ella estava dizendo que ela também sabe. Traduz para traduzir. Ela está dizendo que sabe que também existem facilitações privadas, privadas, né? Y me gustaría que nos cuentes cuál es el error más común que has observado que la gente comete cuando trata o intenta crear más. Isso. Ela está perguntando. O que é que tu observa? O que é que você... agora as línguas, os idiomas que eu estou pipocando. Desculpa. ¿Cuál es el error más común que Sim. ella observa? Porque eu estava falando em espanhol, Tati. Ela está perguntando qual o erro mais comum que você observa quando as pessoas estão tentando criar mais.
onde elas se perdem. Por aí. No meu ponto de vista, né, é buscar o erro. Ah, uau! Em esse ponto de vista é onde eles estão em la búsqueda del error. E aí, quanto mais elas pedem para achar esse erro, mais erros aparecem nas vidas delas. Uau! Então, quanto mais eles estão buscando o erro, e quanto mais estão enfocados nesse erro, mais erros eles vão criando na vida deles. Eu creio que estou neste espaço. Enquanto se ela simplesmente olhasse, em vez de achar um erro, tivesse gratidão por aquilo. Não importa se aquilo foi consciente ou inconsciente que foi criado, né? Gratidão por aquilo, porque aquilo foi criado por ela. Tem energia ali, né? Tem a potência dela em criação tá ali. E observar se o que realmente ela deseja criar, o foco no que se deseja criar, com certeza mudaria aquela situação. Mas como ela fica focada no que ela não quer, ela amplia aquilo. Vou falar do final primeiro. Quando ela enfoca em erro, ela amplia o erro, ou seja, ele cresce muito mais. Então, o que ela diz é que, em lugar de estar em juízos hacia lo que está sendo de equivocado, seja que fuera uma eleição consciente ou inconsciente, a pessoa, quando está enfocada em el erro, começa a criar mais e mais erro, em lugar de estar em gratidão, porque a potência energética de criação de ella está aí neste lugar. Ou seja, existe a potência de criação. Lo que passa é que, em lugar de estar mirando hacia lo que quer criar, está mirando a lo que el error. Então, já não pode sair deste espaço. Está sempre criando mais e mais de lo que não quer, em lugar de enfocar a energia em lo que de verdade quer em sua vida. Verdade, Dulce. Gracias. Gracias. Que linda. Mire, e a hora de eu lhe perguntar, eu estava vendo uns vídeos tuyos que me gostaram, umas facilitações que tu pusiste agora, há pouco. Eu estou falando para a Vivian que eu acabei de ver uns vídeos dela, umas facilitações, os aclaradores que ela acabou de colocar no YouTube, tem um pouco tempo, uma semana mais ou menos, que eu gostei muito. E um deles eu queria perguntar, porque é uma questão para muita gente. Então, se um deles eu quisiera perguntar-lhe, porque é uma questão para muitíssimas pessoas que tem que ver com nossas relações. A pergunta é, eu vou perguntar em espanhol primeiro e depois pergunto em português. Como atrair a pareja ideal que ela que criará contigo, mas utilizando as ferramentas de Axis, e como salvar, esta que me encantou, sua relação de la monotonia? Bueno, vou perguntar em português. Sim, como atrair o parceiro ideal que vai criar mais com você, né, na sua vida, utilizando as ferramentas de Axis, né? E como salvar a sua relação da monotonia. Amei esse processo. Então, eu vou resumir porque eu fiz uma live inteira sobre isso. Não, eu peguei um pedaço, uma que é curtinha, eu acho que você colocou um podcast. Só um áudio, né? Que eu também tenho uma live inteira sobre isso, mas... Vou procurar. Eu acho que... Eu não me lembro o que está no podcast, mas o que eu vejo, assim, que as pessoas, elas estão buscando fora um parceiro para criar a felicidade delas, né? Enquanto acontecer esse tipo de informação, é muito pesado, né, para as pessoas. Então, se alguém me coloca como fonte de felicidade para aquela pessoa, é muito pesado e a relação geralmente não acontece. E quando acontece, ela se destrói muito fácil. Entendi. Né? E quando as pessoas, elas não estão buscando um parceiro para ser feliz, elas já se percebem felizes, porque elas escolhem essa felicidade a cada 10 segundos, elas conseguem sim ter um parceiro para criar mais. E aí é mais felicidade, mais a vida, mais... Bueno, entonces lo que Vivi está diciendo es increíble, lo que tú disseste, e mais aún. Você disse isso e ainda um pouquinho mais aqui para a gente no seu podcast. Está dizendo que quando uno busca a felicidade no outro, põe a responsabilidade de ser feliz em la outra persona,
Lo que pasa es que esto es muy, muy pesado para la persona, que es como si la felicidad de uno dependiese del otro todo el tiempo. Entonces, esto es muy pesado, no es amable con el otro. Y Claro. en lugar de que si tú sí se reconoce feliz, si tú sí es la fuente de felicidad de su vida, las relaciones que tú buscas de verdad son las relaciones que van a crear más, porque tú no dependes del otro para ser feliz. Y ella también dice en el otro sentido de que cuando tú encuentras una pareja y pones su felicidad como responsabilidad del otro, esto es tan pesado que cuesta muchísimo esto mantenerse la relación. La relación no se disuelve, no se da. O sea, es muy difícil que siga esta relación. Entonces, la idea es que tú seas la fuente de felicidad primero Tú y mismo. luego la invitación de una pareja que va a ser alguien a contribuir contigo y no que traerte algo, ¿no? Depender del otro, claro. Exato, la dependência emocional, poderia dizer. Uma dependência emocional, né, Vivian? Mais ou menos isso. Se criar no Aí a gente outro. vai quando a gente coloca a função de felicidade do outro, a gente pode falar dependência emocional, financeira, e a gente pode entrar em tudo, né? Ah, é verdade. Porque tudo vai ser um aspecto para você julgar as atitudes daquela pessoa. Entendi. Ela disse que qualquer coisa, pode ser qualquer dependência, não somente emocional, pode ser financeira, de felicidade, de lo que sea. Toda vez que tu pones la responsabilidad de estas cosas en el otro, tú tienes todos los motivos para juzgar el otro como equivocado, entonces no crea. Expectativas. Expectativas, sí. Yeah. Siempre está una expectativa que nunca logra llegar. Perfecto. Exacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es un día normal en la vida de Vivian? Como um dia normal na Vivian de Vivian Bragança. O que você faz no seu dia, assim, normalmente? Normalmente, eu não saio de casa, né? Vamos falar hoje, né? Eu não saio muito de casa. Passo a maior parte do dia no telefone, respondendo os meus alunos, respondendo as pessoas, a maior parte do dia. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou estudando, porque é uma coisa que eu curto muito, continuar estudando. Então, eu gosto. A minha dificuldade é fazer o que as pessoas geralmente fazem no dia a dia, né? Que é sair, olhar a rua e tal. Se deixar, eu fico uma semana dentro de casa sem ver a luz do sol. Que linda! Me gusta isso, porque de verdade, vou falar em português primeiro, eu gosto disso porque, na verdade, não tem que ser igual a todo mundo, né, Vivian? Não tem. Vivian está dizendo que o que mais lhe gusta é estar em sua casa, respondendo seus alunos, estudando, e a dificuldade que ela tem de fazer o que todo mundo faz e tem a necessidade de sair, ver a calle, ver estas coisas, e que para ela é super ligeiro e divertido e lhe encanta estar em sua casa, quase não sai. E eu lhe disse que de verdade isso me parece bem bonito, porque em Access é o que mais aprendemos, que não temos que ser como a nadie, o que nos hace vibrar, não, e nos hace expandir é nosso, o sea, muito lindo isso. Yo creo que ella es muy querida porque ella le gusta atender a sus alumnos, ¿no? Y entonces eso hace que a ella la quieran mucho, o sea, porque ella se dedica pues a tratar de que la gente, apoyar a la gente. Me da la impresión, ¿no? Claro, Tati disse que... Sim, Tati disse que apesar de não conhecer... Não, Tati falou que apesar de não te conhecer, a percepção que ela tem de você é que você é uma pessoa muito querida. Porque ela percebe a vontade, a dedicação e como faz bem para você estar cuidando dos seus alunos, se dedicando a eles. E isso faz com que as pessoas queiram estar perto de você. É a energia que ela percebe que vem de você. Dice Magali que Vivian es maravillosa, mira. Dice Magali. Sim, os comentários. As fãs da Vivian, que Vivian é maravilhosa, sim. Que lindo. E é engraçado que isso que a Tati falou tem muito a ver com uma live que eu vou fazer hoje. Porque muitas vezes as pessoas falam, né, que o dinheiro é a energia da alegria.
E eu não conseguia encontrar isso para mim. Porque o que as pessoas chamam de alegria, eu não via, eu não vejo como alegre. Então, tudo que as pessoas falam, ah, mas a gente tá na balada e tá se divertindo muito, para mim é horrível. Ah, a gente tá. Tudo que as pessoas chamam de alegria, e para mim não é alegre, para mim é chato, para mim é constrangedor. E foi muito difícil encontrar essa energia de ser o dinheiro dissociada à definição de alegria que as pessoas têm nessa realidade. Excelente, excelente. Ela está comentando que casualidade que tu hablas esto, Tati, porque isso tem que ver com o live que ela vai fazer hoje, que ella nunca había encontrado la alegría que las personas decían que el dinero traía. Era otra clase de alegría lo que ella sentía. Para ella esto no era alegría, esta cosa de salir, de estar, como decimos en portugués, en la balada, en la rumba. Y esto no, yo no veía ninguna alegría en esto. Y que es algo que como las personas definieron como es la alegría de tener dinero en esta realidad que no tiene nada que ver con la alegría que ella percibe. Claro. Me encanta eso. Qué linda. Perfecto, Vivian. Bueno, yo quería que nos contaras sobre un viaje que iba a hacer a India y que todo el mundo decía que no vaya. E quisiera que tu contaras como foi isso. Então, eu vou falar em português. Eu estou perguntando para a Vivi a respeito de uma viagem à Índia que ela queria muito fazer. E tudo em volta dizia não. Todo mundo não. Cheio de nãos. E como foi essa história? Para ela contar essa história aí para a gente. Não foi muito o que eu queria fazer. Sim. Eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse, Entendi. eu não chegaria no maestro. Porque a gente tem aquelas classes específicas, né, para chegar no maestro. Entendi. E elas têm tempo, né? Entendi. E eu tinha que fazer duas classes de sinfonia, de possibilidades. Uma poderia ser online e outra presencial. Eu já tinha feito a minha online, então a próxima teria que ser presencial. E a única que ia ter presencial era na Índia. Então deixa eu traduzir isso aí. Ela está dizendo que, em realidade, não era exatamente o que ela queria fazer, ir à Índia. Lo que ela queria convertir-se em maestro. E para isso, ela tinha que tomar 2 classes de SOP, que é Sinfonia de Possibilidades. E havia tomado uma em linha, mas a outra tinha que ser presencial. E há tempo. Porque se passa este tempo, tem que regressar de zero. E a classe presencial que tinha era em Índia. Wow. Entendi. E aí o Axis me ligou uma semana antes, me dizendo, né, que não haveria mais nenhuma pessoa do Brasil, então não teria tradução pro português. Uau! E aí eu falei, não, tudo bem, eu faço em espanhol, eu entendo um pouquinho, não falo nada, mas né, consegui mais entender. fácil. Aí ele falou, mas também não vai ter tradução em espanhol. Uau, ele está dizendo que quando, uma semana antes, le chamaram de Access e disseram, mire, Vivian, como solamente aí tudo é português, não teremos tradução para português. Ela, não importa, eu hago em espanhol, uma vez que eu não hablo, mas entendo, é mais fácil. E eles disseram, tampouco haverá em espanhol. Oh my God! Aí eles falaram que eu poderia, né, não ir e a classe eu poderia fazer numa outra oportunidade, mas eu já tinha pago o hotel e a viagem, eu não tinha mais um puto para pagar em outro lugar. Uau, Vivian, ele está dizendo que eles disseram, não, Vivian, não te preocupes, porque pode tomar sua classe em outro momento, mas o que havia passado é que ela já havia pagado o hotel, o viagem, todo, e já não tinha mais dinheiro para outra coisa, já havia invertido seu dinheiro em isso. Vivian. E aí eu escolhi ir. Quando eu escolhi ir, que as pessoas souberam que eu ia, aí começaram as ligações, falando, pelo amor de Deus, não vá, você vai para um lugar sozinha como mulher, lá tem a situação de estupro coletivo. E aí eu comecei a ficar com medo, os implantes aí. Ele está dizendo que quando as pessoas que ela conheciam se deram conta que ele ia ir a si mesmo, começaram a dizer miles de coisas que hay de histórias, de cuentos, de coisas que em Índia havia muitos estupros e que era como uma mulher sola já, que era muito peligroso, incluso coisas como muita gente junta, e ela foi explorando, ai meu Deus mío, que algo como medo, não? E aí eu liguei pro agente de viagem e falei, escuta, isso é verdadeiro? Ele falou, é. Ele, mas não
Mas não tem problema, você quando sair do avião, você já gruda no homem do grupo. E eu falei, qual é a parte que você não entendeu que eu tô indo sozinho? Aí ele falou assim, não, mas você tá indo sozinha pro curso, você tá indo acompanhada de um grupo, né? Eu falei, não, eu tô indo sozinha pro curso e pra Índia. Uau, mira. Ele falou, aí não pode. O sea, todo era no. Ella dijo Todo era que no. cuando llamó a la gente de viajes, o sea, mire, esto es verdad, todos estos descuentos que me están diciendo, él sí es verdad, pero no te preocupes, tú agarra el hombre del grupo que va contigo y agárralo y sigue con él, pero él dice, no, ¿qué parte de la historia no entendiste? Yo estoy yendo sola. Ahí el señor, pero sola para la clase, para India viene con un grupo. Ella, no, yo estoy yendo totalmente sola. Y no, entonces tú no puedes venir. Wow. E aí eu falei, não, eu posso, você vai me arranjar um táxi que fique com aquelas plaquinhas dentro do aeroporto com o meu nome, porque eu também não falo inglês, então eu não vou conseguir encontrar o taxista. Wow. Você vai me encontrar isso, ele vai ficar com a plaquinha e vai me deixar no hotel, porque eu reservei o hotel do curso. Isso Ele falou, tudo bem, isso eu consigo. Bueno, entonces le pidió que, por favor, que consiguiera para ella un taxi y que dentro del taxi el señor tuviese la placa con su nombre, porque tampoco habla inglés y no sabería comunicarse con el señor del taxi. O sea, entonces ahí tenía que ser una persona así que estuviera con su placa dentro del auto, o sea, enseñando, y que le llevaría directamente al hotel que era donde sería la clase. Esto foi bueno, ¿no? Graças, Manuela. Aí, só que quando eu cheguei na Índia, deu problema no meu visto e o guarda ficava falando alguma coisa, number visto, e aí I don't speak English, I don't understand, e eu fiquei 1 hora presa na migração porque deu problema na numeração. Esto é eleição, Vivian. Esto me encanta. E aí eu falei, agora ferrou, porque se o cara ir embora, porque não tá lá com a plaquinha esperando, não mostrou, né? Falei, lascou-se. E aí eu comecei, eu jogava número. E eu, como mais é possível, universo, eu não desisto, eu vou. Universo, eu não desisto, eu vou. Eu não desisto. Saca a ferramenta, saca a ferramenta. Eu não desisto. Ela disse que en este momento que llega en la migración, el señor empezó a preguntarle el número de su visa. Y él dijo, ¿pero qué visa? No sé qué es. Y él no entendía lo que él decía. Y el señor diciendo a él que no. Él se quedó 1 hora presa. Y pensando, si el señor del taxi se va, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí solita. Y empezó a hacer procesos y números y haciendo qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Y una cosa que me encantó, que lo que más me encantó y esto, yo no desisto. Exacto, yo lo entendí clarito. No desisto, universo. Yo no desisto. Uau. E aí eu consegui, quando eu saí, né, que depois de umas 3 vezes que rodou o guarda lá, teve um que pegou e falou, tá. Sí. Ahí digo que el guardia se cansó de tanto que giraba y giraba y giraba. El guardia ahí, yo dije, Que sabe que vaya. Vete. Él no me dice. Maravilloso. Eu consegui entrar e consegui chegar no hotel, e aí foi só fazer o curso de forma energética, né? Sem compreender Uau. pata fina. Porém, foi onde eu compreendi também o que era transliteração. Porque muitas vezes o DEM fazendo os processos verbais, eu compreendia totalmente o processo a ponto de eu gravar o áudio do processo e escrever ele em português, porque eu não falo inglês, e mandar o áudio para um amigo meu para saber se eu realmente estava fazendo aquilo, se estava correta a minha tradução, o que estava. Então foi onde que eu me toquei que se a gente está imersa nessa questão da energia, a gente realmente consegue fazer a transliteração. Que lindo. Está comentando, isso me encanta também, que quando chegou em la classe, finalmente todo logró de llegar y todo bien, pero una clase totalmente energética porque no hablaba el idioma. Pero en este momento se dio cuenta de lo que era transliteración, que es esta capacidad de entender desde la energía, ¿no? Y con esto ella
muchas veces hablaba algunos procesos que no sabía lo que estaba diciendo, pero de alguna manera ella sabía, lo escribía en portugués, enviaba el audio para un amigo que hablaba inglés y te preguntaba, ¿está correcto yo lo que escribí? Y él, sí, está correcto, es esto mismo. Entonces ella pudo participar de una clase de SOP para convertirse en un maestro totalmente energética. Admirable. Bravo. Wow. Uau, Vivian, uau. E aí, depois de muito tempo, eu fiquei julgando essa minha escolha, porque como eu tenho a questão do autismo, tenho muito toque, lá na Índia isso veio muito à tona, sabe? De eu não conseguir ficar bem, de estar muitas vezes fora de mim com toques, e eu achando tudo horrível, né? Tudo tipo assim, poxa, por que eu tô aqui? Por que eu fiz essa escolha, né? De estar sozinha, de não entender nada, de estar num país em que tudo tá me dando essa situação de não conseguir me controlar com o toque. E depois de um tempo, depois que eu voltei, e depois de um tempo, eu fui perceber que foi assim o meu maior aprendizado. Foi onde eu percebi que medo de estupro, toque, não falar o idioma, estar num ambiente totalmente diferente do meu, com todos os julgamentos, né, que eu tinha, e situações de que a gente tem até essa questão quando você coloca o medo da sua vida, né, ali à prova, tudo isso não foi capaz de me barrar. E eu falei, agora eu tenho clareza que nada pode me barrar, somente eu. Uau. Claro, Mas porque nada es pode me coraje y fuerza. ¿Eh? Exato, exato. Determinación. Exato, ele está dizendo que foi o melhor aprendizado que he tenido na vida, porque Claro. porque se juzgou muitíssimo quando disse, porque ela tem autismo e toque, então ela se sentia como muito incômoda, porque isso aflorou muito quando chegou em Índia, a sensibilidade que ela tem em relação a estas coisas. Então ela se deu conta de como isto foi uma grande aprendizagem. Graças, Vitat. Em sua vida, uma vez que ela se deu conta que o medo de ser estuprada, medo de morte, las situaciones difíciles, o sea, miedo por su vida, no la impidió de elegir lo que quería. Y ella se dio cuenta que nunca más nada la podía parar, solamente ella misma, la única que puede parar a ella. Divino, maravilloso. Posible. Qué lindo mensaje, ¿eh? Y qué bueno que le pregunté esto, porque yo no sabía su historia india. Giselle que me dice, pregúntele de ella. Qué lindo mensaje. Tú eres el único que te puedes parar. Imagínate lo que ella hizo. O sea, no hay límites si tú realmente lo eliges. Ella lo había elegido. Exato, Tati. Ela está falando que o que você está dizendo, que não existe limites. Só a gente pode realmente se parar. Quando você quer uma coisa, nada pode te parar. Esse é o poder da escolha, né? Isso quando a gente fala que é realmente uma escolha, né? O que é uma escolha real. Esse é o verdadeiro poder da eleição, a eleição real, quando de verdade tu eliges. Vivian, como ter mais de isso e como sobrecriar esto siendo yo. Espectacular. Bueno, yo vi como una serie de 3 videos sobre procesos de salud. Dile. Desculpa. Ela viu 3 vídeos seus sobre processos de saúde. Sim. Y tengo una persona muy querida. E ela tem uma pessoa que ela gosta muito. Que no hace access, pero está en el hospital. Não é de access, mas está no hospital, está internada. Y quería saber, yo desde acá, ¿qué proceso puedo hacer para ayudarla a cambiar ese problema de salud? O sea, sí, que nos regalara un proceso, sí. Pero claro, porque soy yo y la persona es otra, ¿no? Claro, claro.
Então, ela está perguntando como essa pessoa está no hospital, ela não é de Access, ela queria saber se existe algum processo que ela pudesse fazer para essa pessoa, e ela sabe que não pode escolher pela pessoa, obviamente, mas se você teria algum processo para brindar, que em espanhol vai ser muito bonito, o brinde, né? Um presente. Você pode me brindar isso? Assim, você poderia dar um processo para que ela pudesse fazer para essa pessoa. Tá, essa pessoa, ela tá em enfermidade ou ela só tá hospitalizada? Mas se ela está É uma enferma ou se ela doença? solamente está hospitalizada? Se é uma enfermidade, algo mais... Tiene, ¿cómo se llama? Arritmia Ah, cardíaca. tem arritmia cardíaca. Problema de coração. Estaba bien y le dio de repente. Assim, foi como de repente. Tá, e ela pode fazer o processo para a pessoa, então, né? Pode. Ela Então, está perguntando se tú sim puedes hacer el proceso para la persona. Sim. Ajá, exacto, Sim. es la pregunta. É isso que ela quer saber. Exatamente isso. ela vai fazer, tá, Ela quer ela um não vai processo que fazer ela possa fazer para a pessoa. Isso. Tá. Então, a primeira coisa assim que eu acredito que a gente precisa observar é qual é a verdadeira escolha dessa pessoa. Primeira coisa que tienes que saber e observar é qual é a verdadeira eleição desta pessoa. Primeira coisa. E tirar os nossos julgamentos sobre as situações com o corpo. Então, essas situações que a gente vai chamar de doenças, a gente tem que tirar o julgamento, porque muitas vezes é uma escolha, e é uma escolha incrivelmente grandiosa, porque é a partir dessa escolha que a pessoa pode sair dessa realidade. Entende? Então, se ela disse que também, para quitarnos, a segunda coisa é quitarnos nossos juízos hacia as enfermidades de los demás, que muitas vezes a eleição da pessoa é de enfermar-se, como nosso juízo que é malo, mas de enfermar-se, que é a maneira que a pessoa tem de elegir salir de esta realidade. Tal vez esta é a eleição, e com isso a eleição se convierte em grandiosa. Okay. E aí ela pode realmente sair da vida, porque ela não vai escolher, por exemplo, se matar. Ela vai escolher uma enfermidade para sair dessa vida. Então, se em lugar de sair da vida como um suicídio, por exemplo, matando-se, ele elige uma enfermidade como uma opção para sair da vida. Ok. Espetacular. Então, se a gente não tem um julgamento sobre isso e a gente vai poder contribuir, porque não tem o julgamento, uma das coisas que a gente pode falar para situações com o coração, né? O que ou quem está partindo o seu coração? Então, perguntar para a pessoa o que ou quem está partindo o coração, né? E aí, a partir disso, é muito forte. Calma, Vitor. Nossa, eu quero traduzir direitinho. Bueno, ela disse algo que me encantou muito, que é, primeiro, se tu sales de los juicios e buscas ser a contribuição para esta persona, uma das perguntas que pode fazer sem juicios, ou seja, é quem ou o que está partindo seu coração. Claro. Uau. E a partir desse espaço, se você percebe que a pessoa traz uma energia à tona, aí você pede para ela destruir, descriar e faz enunciar declarador. Ok, então a partir desta pergunta, tu percebes se vem uma energia desde esta pessoa e aí tu puedes destruir e descriar com o enunciado declarador. Incrível. E aí, quando a gente está falando de o que ou quem, às vezes, a gente está falando muitas vezes de algo que ela mesma não consegue lidar nessa realidade e que para ela fica, né, nesse espaço de partir o coração dela, porque não conseguiu lidar, uma escolha, né? Então, quando a gente está nesse o quê, exatamente, não de repente uma pessoa, mas como quem, mas o que a gente vai estar entrando em coisas que ela não está conseguindo lidar nessa realidade, escolhas dela, ok? Que ela resolveu que aquilo é um erro. E aí, isso parte o coração. Uau. Ela está dizendo que ela explica por que falamos quem ou o que, porque muitas vezes este que pode ser uma eleição que a pessoa considera equivocada e não pode lidar com isto, em esta realidade. Não tem como, não sabe o que fazer com isto. E esse erro como la parte do coração, parte do coração. Então, por isso, quem ou que estás partindo seu coração.
Porque muchas veces no es que ella tiene la acción de irse, pero no puede lidar con esto en esta realidad. ¿Y te acuerdas del proceso que nos enseñan en barras? La salida por la izquierda del escenario, Tati, que está comentando. Pregúntale si funciona ahí también, me imagino. Ela está perguntando, Vivian, se o saída pela esquerda do cenário, que é o que a gente aprende em barra, se esse processo também pode ser feito nessa situação. Sim, se você tem total clareza que a escolha é da pessoa, o que você está enviando com esse processo é uma energia de escolha. Ou ela sai, né? Ou ela, a gente fala que arriba, né? Ela vai para cima e escolhe ficar. Se você tiver, Tati, ela disse que esse processo, sim, claro, se pode fazer desde que tu tenha total claridade que a eleição não é tua, e é de la persona. Sí, Y ahí, claro, esta invitación para que la persona pueda elegir irse o quedar. Y en realidad, cuando él elige quedarse, ella como sube hacia arriba, se pone mejor, y ahí Exacto. ella puede elegir quedarse. Entonces, tiene que tú tener la claridad. Sabes que yo tuve alguien que me comentó esto, que, porque yo hice la salida, una persona que intercambié barras estos días aquí de Bogotá, que dice, yo hice ese proceso y mi mamá se fue. Pero yo disse, pero não foi tua eleição, tu simplesmente ele contribuiu. Então, o que eu estou falando, Vivi, para os que estão em português, que eu, com a Tati, é que eu troquei barras com uma pessoa aqui em Bogotá, que eu moro aqui, né? E ela falou, Lúcia, eu fiquei tão triste que eu fiz a saída pela esquerda do cenário e minha mãe foi. Eu falei, mas ela escolheu. Você somente deu a ferramenta que ela podia ter uma escolha, que ela não estava presa, né, a essa realidade. Essa Agora, Tati, antes de fazer qualquer ferramenta, observe essa ferramenta e faz a pergunta. É uma contribuição essa ferramenta para a pessoa? Perfeito. Okay. Ela disse, Tati, que antes de hacerlo, los procesos, lo que sea, antes de elegir cuál proceso, pregunte, ¿este proceso será una contribución para esta persona? Y ahí tú saberás lo que elegir ahí. Lindo, muchas gracias. Gracias. Sí. Maravilloso. No, maravilloso, divina, sí. Mire, yo estaba viendo en estos vídeos que yo le comenté y tuyos que son chiquitos. Yo quisiera que usted hablara un poquito, porque yo misma no tengo mucha claridad de eso, de los puntos de orden y puntos de creación. Eu estou pedindo aqui, Vivi, dos vídeos que eu vi seus, desses processos aclaradores que eu gostei muito, eu queria que você falasse um pouquinho, precisa se aprofundar, claro que não, a respeito do que seriam os pontos de ordem e os pontos de criação. Tá. O ponto de criação é aquilo, é o ponto onde foi criado aquela situação, né? Então, é o ponto de criação. Qualquer coisa que você ou falar tem um ponto de criação, onde aquilo foi criado, né? E o ponto de ordem nada mais é daquilo que a gente ordena em nossos corpos. Então, todo ponto de vista, quando você fica naquele espaço, você sai do ponto de vista interessante, você entra para o ponto de vista fixo, em que você aceita, concorda ou ainda reage àquela situação, você solidifica isso. E esse ponto de vista, no nosso corpo, eles viram como um ponto de ordem. Por quê? Há um processo aqui em que a mente, ela está sempre ordenando o corpo, e o corpo tem que cumprir. Então, quando você tem um ponto de vista fixo na sua mente, automaticamente para o corpo, isso se transforma num ponto de ordem. E aí ele vai ter que trabalhar com isso, com aquela informação. Ele tem que cumprir aquilo. Perfeito, incrível. Mire, los puntos de creación son los puntos de la energía donde empezó, donde fue creada la cosa. Los puntos de orden já são mais estes pontos de vista que temos como fijos e que seguimos trabalhando em eles e los temos aí sempre repetindo-se. E é como a ordem que o cérebro dá para o corpo. Ou seja, se su cerebro é o que ordena e tu corpo lo obedece. Então, cada vez que su cerebro ordena algo, tu corpo obedece. Então, se convierte em ponto de vista fijo que se queda em seu corpo. É isto, Vivi? Que queda pegado. Isso, o ponto de vista fixo é nosso mental, né? Os pensamentos. E isso, quando passa para o corpo,
a gente chama de pontos de ordem. Ah, entendí. Los puntos de vista son los que están en el cerebro. El momento que el cerebro envía la información, el orden para el cuerpo, y esto se queda en el cuerpo, lo llamamos puntos de orden. Ay, lindo. O sea, el punto de vista se convierte en punto de orden. De orden, como si fuera el cerebro ordenando al cuerpo. Haga esto, claro. y esto y ya. Entonces el cuerpo lo tiene que crear. Pode POC. E a gente faz isso com tanta coisa, umas coisas super, né? Por exemplo, não vou comer açúcar porque engorda, né? Só que você não explicou para o corpo que é só o açúcar refinado. E aí, se você come uma salada, isso é carboidrato, você vai estar engordando. Uau, increíble, me encantou. Isso aí. Excelente ejemplo. Assim, é como se tu tivesse o ponto de vista de que comer açúcar engorda. Este é o ponto de vista. E aí, pero tu não explicas ao corpo que solamente o açúcar blanco. Ou seja, no la morena. Sim, seu corpo come uma ensalada e aí há carboidratos e aí seu corpo é açúcar e engorda. Porque é a ordem do cérebro. Es el orden. Wow, Vivian, ¿cómo puede mejorar? Voy a hacer estos procesos que yo voy a poner en mi Instagram, en los stories, y voy a poner en español, porque esto está demasiado bueno. Estou falando para a Vivian que eu vou colocar isso nos meus stories, vou colocar em espanhol, porque esse processo está muito bom. De verdade, maravilhoso. Oye, Lucy, ¿te diste cuenta que se nos fue la hora? Uau, já são as 6 aqui, não, para nós outros é 5. Se passou, não, e Vivian tem um compromisso. Sí, Ay, por eso Vivian, le iba a entonces, decir. sí, Que aparte entonces, decir algo que claro. nos quiera decir de mensaje final. Sim. Então, Vivian, primeiramente, quisiera agradecer-lhe muitíssimo. Vivian, a Tati está falando, né, que a gente chegou no nosso horário, a gente sabe que você tem um compromisso agora. E a gente queria te agradecer muito. Foi uma live muito linda, muito vibrante com você. O nome já diz Vibra. Muy linda. Não, Esa linda, energía muy foi linda, lindo. me encantó. Para mim também, me encantou Sim. muitíssimo. E Tati está pedindo para você deixar uma mensagem final para as pessoas, para todo mundo que está aqui. Né? Aqui nós temos pessoas em português, muita gente em espanhol também. E aí, qual seria a sua mensagem para todos que você queria deixar? Olha, eu vou deixar uma mensagem em cima do que a Tati pediu para iniciar, né? A live no que aconteceu comigo. Então, não importa, no meu ponto de vista, não importa o que você esteja passando hoje, se é uma situação de doença, se é uma situação de problema financeiro, se é uma coisa como uma doença psicológica, como eu, com depressão, em consciência tudo é possível. Então, busca isso, né? Busca acessar isso que é seu, porque em consciência tudo é possível. Você pode criar a vida que você realmente deseja se você olhar para esse espaço. Ai, que linda, graças. Bueno, Vivi está dizendo que está utilizando a primeira coisa que pediste a ella, Tati, para contar a experiência de ella. Então, desde este espaço, ella quisiera dizer a ustedes que los que estão passando por... Si tu problema hoy es financiero, es una enfermedad, una depresión, lo que sea, si no tiene dinero, si no tiene salud, lo que sea, busque su conciencia, porque en la conciencia todo es posible. En la conciencia todo tú puedes lograr, y fue a través de la conciencia, de la búsqueda de la conciencia, fue que quitó todo lo que no le permitía ser la energía que ella era de su própria consciência. Sim. Exato. Então, que busquem consciência. Sabes, Vivian, eu solamente vou fazer um pequeno comentário que eu me di conta há poucos dias, fazendo uma classe de barras, facilitando uma classe, que de impide, corra o ponto da consciência mais que todos os outros. Tem o vídeo da classe. Então, mais uma vez, Vivian, muito obrigada. Foi maravilhoso. Como pode melhorar? Como ter mais disso? E agora o que vem depois, né?
Um grande beijo. Muchas gracias por Muito obrigada. tanta contribución, me encantó. E a mim também. Graças. Gratidão, gratidão, Tati, pelo Olá. convite. É uma... Gratidão, Lucy. Nossa, foi fantástico. Eu tava um pouco nervosa, mas Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu que estava um gratidão. pouco nerviosa, não. Foi ótimo, não tem ideia. Você não tem Fantástico. ideia. Isso, potência, Gente, Vivian. gente, convido vocês para participar da live lá no YouTube sobre o seu dinheiro. Vamos estar lá. Ô, Vivian, eu vou colocar no meu Instagram, anunciando aí sua live agora. Tá bom? Ajá. Gratidão, Lucy. Vivian vai Beso poner na grande, live e vou poner Vivian. em los grupos para que vocês vejam. Beijos. Gratidão. Obrigada a você. Beso. Querida. Las quiero igual, mi amor. Chao. Te quero, muito. Beijos. Chao, Vivian. Gracias. Tchau, tchau, Tati. Obrigada. Gracias.